Etnia vêneta, o assunto desse vídeo vai ser esse. Vamos falar um pouquinho a respeito, óbvio, da etnia vêneta inicial e depois das assimilações que os vênetos fizeram aí ao decorrer dos séculos. Espero que você goste desse vídeo. Antes disso, te peço para curtir, para se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sino das notificações para você sempre ficar bem informado dos assuntos que rola aqui. E eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Linguamare, você é bem-vindo. E também não esquece que nós temos o curso de língua vêneta, caso seja o seu interesse aprender a língua dos nossos ancestrais. Tem o curso de língua vêneta, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, ou também deixo nos comentários fixados e você pode entrar em contato comigo, aperta o link lá, tem também meu WhatsApp, entre em contato comigo. Olha só, eu trouxe algumas coisas interessantes, né? É necessário dizer que a própria etnia vêneta adriática, ou seja, os vênetos lá, os nossos ancestrais, a base que serviu, né, para formar a Sereníssima República de Veneza, quando eu digo a base populacional que serviu para isso, era uma etnia, sim, independente, isso ninguém nega, todos os estudiosos de todas as linhas de pesquisa sempre apontaram para isso. Uma etnia chamada paleovêneta, porque vem do período paleolítico e que muitos defendem, muitos estudiosos defendem que teria sido também a etnia base dos eslavos modernos. Os eslavos modernos, portanto, eles chamam também os paleovênetos, muitos desses como paleoeslavos, que os paleovênetos teriam sido esses paleoeslavos, que eram o quê? Era uma etnia, uma proto-etnia ali, que deu uma base também para os eslavos. Porém, durante os séculos, nós sabemos que essa etnia vêneta absorveu outras etnias. Evidentemente, isso não aconteceu só com os vênetos, acontece também com todos os outros povos ali que estavam na Itália. Vocês sabem que a história da Itália é uma das histórias mais complexas do mundo, até mesmo para explicar, para ensinar, porque existe uma série de sucessões, uma série de governos diferentes, de povos diferentes que se instalam ali, e é muito complexo, de fato, né, a história da Itália para se explicar e para entender também. A primeira de todas as etnias que os vênetos absorveram não é, digamos assim, de segredo, né? Não é segredo para ninguém, foi aquela dos gauleses cenômanos. Essa foi a primeira etnia, que eu digo assimilar. Existiam os vênetos no território do Vêneto, uma etnia independente, então chegam os gauleses cenômanos e a partir do momento que essa tribo, não só essa tribo, os ínsubres também, né, chegaram, que faz parte ali dos celtas, mas a partir do momento que os celtas chegam, existe sim uma certa assimilação, isso quer dizer que eles passam a fazer parte da sociedade vêneta, matrimônios começam a ocorrer, filhos, enfim, né, entre vênetos e celtas começam também a nascer. Então, esses gauleses cenômanos são os primeiros, né, a primeira tribo dos celtas que é assimilada ao povo dos antigos vênetos, né? E antigamente esses gauleses cenômanos, então, eles se estabeleceram no território mantuano e veronês, né, os quais foram relembrados também por um outro clássico aí da história, né, o Públio Cornélio Tácito, que era senador e historiador de Roma. Então é de se notar que os vênetos, eles assimilaram os celtas, mas até agora ainda não se tem notícias do inverso, né, que os celtas teriam assimilado os vênetos. Não sei, existe também muito pouco registro dessas culturas aí, porque obviamente os vênetos, como estavam numa região que foi administrada por Roma, é lógico que, né, Roma, como tinha esse poder administrativo, também tinha o poder da burocracia e, enfim, eles acabavam registrando muita coisa naquele período, cultura que muitos outros povos, como os celtas, não tinham. Então, pelo menos esses registros que celtas teriam assimilado vênetos, infelizmente não temos, talvez isso tenha acontecido, mas não existe o registro. O mesmo Tácito, né, historiador romano, ele também nos recorda que o povo dos Venedi, com a letra D, nossos antigos primos, aliás, que em português, se não me engano, foi traduzido como os vândalos, os Venedi, tá? Seriam nossos antigos primos, os antigos primos dos vênetos. Eles então se misturaram praticamente 100% com os germânicos, né, que ali chegaram nessa região ali, os vândalos, né? Mas então o que acontece é que Tácito também diz que os Venedi, sua nomenclatura original, os Veneti, eles
teriam mantido, né, pelo menos a sua língua, cultura e costumes de um modo intacto. Tá? Isso não acabou sendo alterado, apesar da etnia. Sim, a etnia começou a se misturar ali com os germânicos, até que provavelmente como base étnica eles foram totalmente assimilados pelos germânicos, porque houve de fato uma... Não sei se poderia dizer uma invasão germânica, mas sim uma chegada ali de povos germânicos intensa, né, naquela região onde eles habitavam, os Venedi, os vândalos em português, né, a gente vai encontrar como vândalos. Depois, por ordem cronológica, é óbvio, é claro que tiveram outros povos que chegaram ali na Península Itálica, mas por ordem cronológica nós temos também um povo, digamos assim, um número importante que é o que? Os vênetos eles teriam assimilado os veteranos romanos, que esses aí eles lutavam em territórios estrangeiros ao norte, nordeste, né, toda essa região aí do norte da Itália, e que haviam cessado geralmente seus compromissos com Roma, assim, portanto, ficando livres de Roma. Então eles não voltavam geralmente mais para Roma e muitos ficavam ali nessas regiões de confins, né, onde geralmente eles lutavam ali, tá, por Roma. Nesse caso, também os autores trazem que é impossível saber com precisão qual seria a etnia dessas pessoas, desses veteranos romanos, ok? Por quê? Eles não eram necessariamente latinos e nem romanos, não eram necessariamente latinos e romanos. Na verdade, a minoria dos combatentes de Roma eram romanos. A gente precisa se dar conta disso. Se tratava provavelmente de elementos provenientes de diversas outras nações. E aqui nós não temos também como saber de que regiões essas pessoas eram. Vocês sabem que Roma tinha o exército romano, abrangia praticamente muitas pessoas de fora. Eu não me lembro em que período, mas um período muito marcante da história de Roma, quando o exército romano era um dos maiores do mundo, apenas 1% do exército romano era de etnia romana, o restante eram todas as outras etnias, principalmente bárbaros, germânicos, né? Então, não se pode dizer que também eram latinos e romanos, enfim, porque isso aqui geralmente os combatentes nesse período já não eram mais, né? A não ser lá no início da história de Roma, que era uma coisa um pouco mais 100% romanos. Depois, quando se torna um império, eles começam a se expandir, as coisas mudam. Então, haveria um modo científico, os próprios autores apontam que haveria um modo científico e rigoroso para determinar a nossa base étnica original, né, a nossa relação com os eslavos, assim, para justificar muita linha dos estudiosos aí com outros vênetos primitivos da Europa. Ou seja, para tentar aproximar, para ver se realmente a nossa base genética seria mais voltada aos eslavos, se teria um teste aí para fazer, tá? Então eles acabam apontando que se trata do método que prevê a reconstrução da ascendência através do DNA mitocondrial. Já usado, aliás, com sucesso aí, em trabalhos de paleontologia. Se aponta que, contudo, é um método caríssimo e não se sabe quando, né, terão a vontade política e financeira de aplicá-lo em prol da história vêneta. Afinal, o Vêneto deixou de ser nação há muito tempo e essas coisas, né, caríssimas geralmente são aplicadas em prol de uma nação, porque geralmente é uma nação que financia isso, né? Então, o DNA mitocondrial tem a particularidade de ser transmitido para homens e mulheres, mas as mulheres são as únicas que podem transmiti-lo à sua prole. Tá? Então, é certo que, num intervalo de tempo que nos separa aí dos vênetos antigos, nós dos vênetos antigos, numerosas cruzes de vênetos com mulheres não vênetas poderiam ter modificado o DNA mitocondrial. Mas, se a variação estivesse contida dentro de estreitos limites estatísticos, estaríamos perto, ao menos, de uma prova muito convincente da primeira base genética dos vênetos. É isso que defendem aí muitos estudiosos de etnia e história vêneta. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, não esquece também de se inscrever no canal. Caso você queira dar uma ajuda para o canal, tem o botão aqui valeu, né? Valeu demais, você consegue deixar sua ajuda. E me deixa aí nos comentários o que você acha de todo esse argumento, de toda essa discussão. Você gosta disso? Qual é a sua opinião a respeito do que a gente acaba trazendo aqui com esse tipo de vídeo? Vi ringrazio, una muccia, strucon e tchai tchai.